Olá pessoal, muito boa tarde aí, bom dia, boa noite, né? Hoje a gente vai continuar o assunto sobre integral de superfície, só que aí eu quero falar de um tipo específico aqui de integral que envolve campos, né? Então é como se fosse integral de campo, de superfície de campo, né? Mas para isso a gente precisa antes introduzir aqui o conceito do que é uma superfície orientável, porque vai fazer sentido falar desse tipo de integral para superfícies orientáveis, tá? A gente vai dizer que uma superfície é orientável se for possível definir um campo de vetores normais, unitários, né, que seja contínuo, né, esteja definido em cima da superfície, seja contínuo ali em cima da superfície. Né. E aí, quando esse campo existir, quando a gente toma a superfície junto com digamos, essa orientação, né, esse, esse campo normal, né, de vetores unitários normais, ela junto com esse campo que é contínuo, a gente vai dizer que é uma superfície orientada. Né? Então ela é orientável quando existe o campo contínuo e quando ela está junto com esse campo, quando o campo já é dado, você diz que é uma superfície orientada. Basicamente é isso. Né? E para obter esse campo não é uma coisa que na própria dedução da integral de linha ali, de funções, a gente já dava para perceber como é que constrói um campo de vetores normais. Né? Quando a gente foi definir ali os elementos de área da superfície, quando a gente estava calculando a área de uma superfície, a gente fazia justamente um produto vetorial ali para aparecer um vetor normal que, que era que me dava, o módulo dele me dava a área. Não sei se vocês estavam lembrados, quem não está lembrado disso, dê uma olhada no vídeo anterior onde eu faço essa dedução. Né? Então, ali a gente tinha já dava para ver que era um vetor normal, né, porque era o produto vetorial entre o RU e o RV, que esses dois vetores, nessas derivadas parciais, elas são tangentes à superfície, mas não era normal, né? Então, para a gente fazer isso virar uma coisa normal, né? Ou seja, ter norma 1, né? Basta dividir pelo módulo desse produto vetorial. Então, por isso que a gente define o vetor n aí, né? Como sendo o campo vetorial, né? Vai depender de u e v aí esse campo, né? Como sendo esse produto vetorial aí. Então, é uma forma natural de definir, mas é bom observar aqui, eu coloquei nesse quadradinho azul aqui, que se você tem uma dada parametrização e obtém esse campo de vetores normais aí para sua superfície, quando você pega menos ele, também é um campo de vetores normais. Né? Então, assim, a maior parte do tempo a gente vai da super, melhor dizendo, né? As superfícies que a gente vem estudando até hoje, né? As parametrizações que a gente viu, na sua maioria, né? Todas, na verdade, das que a gente viram até hoje, são superfícies orientáveis, tá? Isso é uma hipótese técnica aqui no caso, para a gente, mas na prática, nos exercícios, sempre vão aparecer superfícies orientáveis. Mas vale a pena a gente gastar só um tempinho para vocês entenderem melhor o que significa isso, o que significa uma superfície orientável, apesar de que eu já dei a definição, né? Mas é bom a gente ver o que não não satisfaz a definição para a gente entender o que quer dizer não ser orientável. Né? Então, antes de fazer esse exemplo aqui, que eu já volto nele, eu só quero fazer mostrar essa observação aqui, esse comentário do que é uma superfície que não é orientável. Né? Então, por exemplo, a superfície mais clássica assim, né, que a gente conhece, que não é orientável, é essa faixa de Möbius, que a gente fala. E basicamente a ideia, a forma de construir essa faixa é a seguinte, deixa eu até fazer aqui no vídeo, ó. Você pega uma faixinha de papel assim, gira aqui ó, um dos lados, fixa um dos lados e gira o outro 180 graus aqui, né? Se você fixar esse pontinho aqui de baixo, você vai ver que você vai girar ele 180 graus. Né? E aí depois você vem aqui e conecta essas duas pontas aqui, ó. Depois de girar 180 graus, conecta, como se você estivesse fazendo um cilindrozinho, né? Só que torcido. Né? Então, quando você faz isso, deixa eu mostrar aqui na câmera, quando você faz isso, você obtém essa faixa aqui, é uma faixa, como se fosse um cilindro torcido, né? A gente chama ela de faixa de Möbius. E o que está fazendo na prática aqui? Olhando aqui nessa.
figura? É como se você estivesse conectando esse pontinho B aqui, ó, com o ponto C e conectando o pontinho A com o ponto D aqui. A ideia é fazer essa conexão, só que invertido, torcido, né? Então, tentei fazer um desenho aqui para vocês, o que seria isso, né? Então, imagina você torcendo girando essa faixinha aqui, torcendo e tentando e conectando esses dois lados aqui, né? Então seria mais ou menos isso, e quando você conecta fica uma coisa mais ou menos assim, né? Que é o que está nessa parte 3 aqui, nesse estágio 3 aqui. Então o que acontece? Se você pega um campo de vetores normais aqui, nessa faixa, você consegue um campo de vetor normal na faixa que é contínuo, né? Você não tem nenhuma mudança abrupta aqui quando você pega campos de vetores com norma 1, né? Ele vai variando continuamente. O problema é que quando você conecta essas duas pontas girando, o que você força, né? Sempre que você pega um campo de vetores normais aqui apontando para o lado da tela, aqui, digamos, né? E aí você torce primeiro antes de conectar, o que você faz é jogar esses vetorzinhos aqui, ó, da ponta de cá para o lado de lá, para trás, né? Se você torce a ponta de cá ou se você torce a de cá, né, você joga esses vetorzinhos aqui da esquerda para trás. E quando você conecta, você vai ter vetores ali muito próximos um do outro, que é o que eu tentei representar nesse desenho aqui, ó. Sendo que um está apontando num sentido e o outro no outro. Eles estão mais ou menos ali na mesma direção, né? Ou estão na mesma direção, imaginando que aquilo ali é um pedacinho de um plano, esse pedaço onde você conectou, né? Fixa reto aqui, isso aqui, né? Você vai ter vetores na mesma direção, né? Só que em sentido oposto, né? E essa mudança é abrupta. Na fronteira aqui, depois que você conecta os dois aqui assim, os vetorzinhos que estão aqui do lado de cá desse dedo que eu estou mexendo vão estar apontando para o lado da tela e os que estão do lado de cá vão estar apontando para o meu lado. Então isso não pode ser contínuo, né? Tem uma mudança abrupta ali naquele ponto, né? Então, essencialmente, por isso não é uma demonstração, né? Porque eu comecei construindo um campo de vetores normais, eu estou afirmando para vocês que não existe nenhum, né? Eu só estou mostrando por que esse não daria certo, né? Mas essencialmente pelo mesmo motivo que esse não dá certo, qualquer um outro não vai dar certo, porque vai ter esse tipo de problema em algum ponto ali dessa faixa, sempre você vai ter que, de repente, inverter abruptamente o sentido, né, do seu vetor normal. Você não consegue manter sempre um mesmo sentido quando você tem esse negócio torcido. Então, esse tipo de superfície ela não é boa para a gente, né? Dá problema, né, usar esse tipo de superfície. Isso fica meio claro pela própria fórmula da integral de linha, né, que aparece esse produto vetorial, né? E a gente sabe integrar funções que são contínuas. Então, se você coloca um produto vetorial ali dentro que gera uma função, né, que tem uma descontinuidade, aí isso pode dar problema, já é de intuir, né, que já dá para a gente intuir que isso pode gerar algum problema no momento de efetuar aquela integração ali, né? Mas enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe técnico, né? Tem uma teoria muito bonita por trás disso. Quem tiver curiosidade, quiser estudar mais a fundo e tentar entender melhor por que surgem esses problemas aí quando você não supõe que esse campo que existe esse campo de vetores normais contínuos, né? Pode dar uma olhada, por exemplo, naquele livro que eu recomendei do Elon, né, de análise no RN, tem alguma coisa lá sobre isso, ou pegar um livro mais avançado aí de geometria diferencial, que você vai encontrar algo sobre isso. Aqui fica mais como uma curiosidade, né, do porquê que a gente está trabalhando com essa hipótese. É uma hipótese importante, mas no geral, né, nos exemplos nossos aqui, no curso de cálculo 2, nos exercícios, sempre a gente vai estar trabalhando com superfícies que são orientáveis, e isso não vai ser uma preocupação nossa aqui o tempo todo, né? Mas vocês já estão informados, né? Já sabem que temos que tomar esse cuidado de, por exemplo, não definir essa integral em cima de uma faixa de módulos, né? Bom, então é isso, né? Esse detalhe mais técnico, né? Vamos para um exemplo aqui. Um exemplo de encontrar um campo de vetores normais unitários a uma determinada superfície, né? Que é uma superfície cilíndrica, né? Como eu estou falando que é uma superfície, estou dando a equação dependendo de y e x só, é óbvio que tem a variável z aqui, mas ela está, digamos, livre, né? E aqui a gente pode resolver isso da seguinte maneira, né? Se a gente fixar o parâmetro x aqui,
Aí a gente pode colocar y em função de x e deixar o parâmetro z livre. Então vai ficar em função de dois parâmetros, que é x e z, né? Então vou escrever assim, ó, veja que r de xz igual a x quadrado z, né? Se a gente pegar desse jeito aqui, é uma parametrização para, digamos, S aqui, né? Vou chamar essa superfície aqui de S. Então, como é que a gente faz aqui para encontrar um campo de vetores normais a essa superfície? Você tem que fazer essa conta aqui, né? Normal e unitário, né? Tem que fazer essa conta. Você tem que achar esse produto vetorial e calcular o módulo dele, né? E dividir o vetor que você encontrou pelo módulo desse vetor aí, né? Então vamos fazer essa conta. Então, Rx aqui vai ser igual a 1, 2x, 0, né? O Ry aqui, desculpa, que é Rz, né? Rz vai ser igual a 0, 0, 1, né? E colocar abreviado aqui, Rx vezes Ry é igual a IJK 1, 2x, 0, 0, 0, 1. Isso vai dar qual vetor? Vai dar o vetor, vamos lá, 2x i, né? Menos j e 0, né? Porque essa submatriz aqui tem uma linha 0, né? Então não vai aparecer a coordenada k aqui. Então já dá para ver que esse campo de vetor normal ele não tem a coordenada k, ele sempre vai ser, digamos assim, paralelo, né, ao plano xy aqui, né? Esses vetorzinhos. Bom, a gente vai ter que calcular o módulo disso aqui também, né? Isso aqui implica que o módulo de Rx com Ry é igual a raiz quadrada de 4x quadrado mais 1, né? 4x quadrado mais 1, e, portanto, né, n é igual a... Aí a gente pode escrever da seguinte maneira. Vamos escrever nessa forma aqui de vetor, né? Vai ser a primeira coordenada, 2x dividido por raiz quadrada de 4x quadrado mais 1 e menos 1 dividido pela raiz quadrada de 4x quadrado mais 1. Né? Claro que se a gente pegar o menos n aqui, deixa eu só escrever assim. Veja que menos n também é um campo de vetores normais unitários. Essa superfície, né? Essa superfície cilíndrica aí. E isso é fácil de ver, né? Porque, quer dizer, né? Dá pra gente geometricamente enxergar isso aqui, né? Se esse carinha aqui é um vetor normal, né? É claro que o que está lá embaixo, assim, ó, que
é o menos n, também é um vetor normal, né? Porque se esse faz 90 graus com qualquer curva aqui, né? Com qualquer vetorzinho tangente aqui, o de baixo também faz, né? Qualquer vetor tangente à superfície. Então, a gente tem sempre essa possibilidade de escolher entre o n e o menos n aqui, né? Mas aí, em algumas situações, a gente vai ter que fixar um ou outro, né? Quando começarem a aparecer os teoremas, como acontecia com a orientação de curvas, quando a gente queria sempre orientar ela positivamente, né? Mas, essencialmente, você pode sempre escolher ou n ou menos n. Se o n é unitário, o menos n também é, né? Porque os dois têm o mesmo módulo, né? Só está mudando o sentido aqui do vetor. E, por exemplo, se eu tivesse feito aqui o ry vezes o rz, e mais uma vez eu coloquei errado aqui, né? Rz. Se eu tivesse feito o ry vezes o rz, aí eu teria no lugar desse n o menos n, né? Teria invertido o sinal aqui. Então, vai depender muito da escolha da parametrização, se você vai encontrar um vetor apontando, digamos aqui, dado uma superfície para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, né? Então é isso, né? Só um exemplo simples aqui para a gente ver como encontrar esse vetor. E, bom, aqui eu já falei, né, da faixa de Möbius. Então a gente vai definir aqui o que é uma integral de superfície, ou a gente pode chamar isso também de fluxo de f através de s, né? Que é essencialmente o que eu quero chamar aqui de a integral de um campo sobre uma superfície, né? Então, se você tem S uma superfície orientada, nesse sentido que eu estava falando aqui, né? S acompanhada de um campo de vetores normais fixado, N aí, e supondo também que esse campo de vetores F é contínuo, né? Para a gente poder integrar ele, né? Melhor dizendo. Então a gente define essa integral de superfície de f, e aí muitas vezes vai aparecer essa notação aqui. No livro do Thomas, por exemplo, como ele usa uma notação um pouquinho diferente, no lugar do sigma ele usa s, então ele vai denotar assim, ó, f vezes ds aqui, ele vai denotar assim, com ds ao invés de d sigma, tá? Mas só para acompanhar a notação isso aqui é a notação do Stewart, né, esse que eu falei agora, corrigindo aí. Então só para acompanhar a notação do Thomas, que é o livro que a gente está usando mais, vamos seguir essa notação aqui. E o Thomas ele vai sempre chamar essa integral aqui de fluxo de f através de s, né? Mas é o que eu estou chamando aqui também de integral de superfície de f. Por que fluxo, né? Observe que ele tá definindo essa integral como sendo justamente a integral de superfície, né? A integral de s, né? Sobre s, da componente do campo na direção da normal, né? Então você tem aqui uma superfíciezinha aqui, vamos imaginar assim. Tem uma superfíciezinha aqui. Você tem o campo de vetores normais, digamos esse n aqui, e você tem o seu campo f aqui, assim. Então, basicamente, o que você está fazendo aqui quando você calcula essa integral? Projetando a componente desse f aqui na direção da normal, vendo o tamanho desse vetor, né? Claro, você vai observar se ele está apontando para baixo ou para cima, né? O tamanho com um sinal, onde esse sinal está indicando se é para baixo ou para cima, porque é um produto escalar ali, né? Isso pode dar negativo se o ângulo for maior do que 90 graus, né? Porque o cosseno é o módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno de θ. Né? Então, essencialmente, o que aparece aqui é o seguinte: o tamanho da projeção desse vetor f na direção da normal. Se você está pensando nesse f como um campo de velocidades, né, isso representa um fluxo através o fluxo através da fronteira. Né? Você está olhando a componente que sai pelaquela fronteira ali a quantidade, né, daquele fluido que está saindo, por exemplo, através daquela fronteira. Né? Por isso que isso aqui é chamado de fluxo através de S. É muito parecido com a ideia de fluxo quando a gente estava falando de curvas fechadas aqui, uma região delimitada por uma curva fechada e um fluido escoando aqui, saindo na direção dessa normal. Né? Veja que a definição é bastante similar, muda a integral de uma curva por uma integral de uma superfície. Né? Então, muita gente denota isso assim, está no livro do Thomas, normalmente ele não usa essa notação, ele sempre coloca essa notação que está à direita aqui e chama isso sempre de fluxo de f através de s. Mas vocês vão encontrar em outros livros também isso sendo chamado de integral de superfície de um campo. Tá? Então, essa é a definição, e é bom a gente observar aqui que
Só um minutinho, deixa eu apagar isso aqui. É bom a gente observar aqui que a forma de fazer essa conta, né, de calcular essa integral aqui de superfície é essencialmente, ou esse fluxo, né, essencialmente é essa que está, essa aqui, né, da observação 1, que é o seguinte, o n é justamente esse produto vetorial aqui dividido pelo módulo dele, né? Só que o ds aqui, o d sigma, melhor dizendo aqui, ele é justamente o módulo desse produto vetorial vezes o dA, né? Então você pode cortar o módulo com módulo e considerar só esse produto vetorial aqui, né? Então o produto da f composta com a parametrização, se você tem uma parametrização, é produto escalar com esse produto vetorial entre o RU e o RV, né? Que são as derivadas parciais aí. Bom, outra observação aqui importante é que se você inverte, o que significa inverter essa orientação da S, né? Pensando do ponto de vista desse n definido a partir de uma parametrização, né? Então, olhando para essa fórmula aqui de cima, inverter essa orientação nada mais é do que inverter esse produto vetorial aqui, né? Então, se você integra sobre um menos S aqui, digamos, é a mesma coisa que inverter o produto vetorial, que faz, quando a gente comuta o produto vetorial, o que acontece? Um sinal de menos aparece, né? Porque o produto vetorial é aquele determinante, né? Então, quando você integra menos S, isso aqui é menos a integral sobre S, digamos, né? Então, tem que tomar esse cuidado, você sempre fala de uma integral de superfície com um campo de vetores normais fixado, né? E isso, do ponto de vista físico, é bem natural, né? Quando você fala de fluxo, né? Você quer calcular o fluxo através de uma determinada superfície, você tem que fixar para que lado que você quer calcular, né? Se você calcular digamos, você tem uma superfície aqui, você quer calcular o fluxo para cima, né? Então você tem que pegar o campo de vetores normais apontando para cima. E aí, se você quer saber, na verdade, o quanto se você tem mais, digamos, fluido aqui escoando para cima do que para baixo, você vai ter um número positivo. Se você calcula o fluxo e você tem mais fluido escoando de cima para baixo, digamos assim, você vai obter um número negativo, né? Então, se você quiser inverter esse cálculo, se você quiser fixar o cálculo para baixo, aí sim, nessa situação, né, em que tem mais fluido de cima para baixo, você vai ter um resultado positivo. Então, você tem que observar que fica claro, né, que essa escolha da orientação, né, do campo de vetores normais que você vai escolher, ela que vai te indicar se você está considerando mais a quantidade de fluido que está passando para cima ou para baixo, né? E ela interfere, né, no resultado final, mas interfere apenas com um sinal, né, com uma mudança de sinal aí. Então tem que tomar esse cuidado, né, só essa observação, né? Isso é importante porque muitas vezes você já tem uma parametrização pronta, você quer calcular a integral de superfície, precisa eventualmente mudar. Você não precisa mudar a parametrização para poder fazer o cálculo, você faz o cálculo com a parametrização que você tem, depois só coloca um sinal de menos na frente, né, se for o caso, pode acontecer algo assim, né? Ou muda a parametrização também, se for o caso. Não a parametrização, né, mas aquele produto vetorial, né, inverte a ordem do produto vetorial. Então, menos n, né, no lugar de n. Mas enfim, é só uma questão de sinal aqui, isso, né? Do ponto de vista mais matemático. Então eu quero fazer um exemplo aqui agora, né? Vamos calcular aqui o fluxo de um dado campo aí, esse campo F, que na primeira coordenada é y, na segunda z menos y e na terceira x, através da parte do plano que está no primeiro quadrante e passa por esses pontos aí, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? E aqui no exercício aqui está explicitado qual que é a direção do vetor normal que se quer aqui, né? Você tem, dado esse plano aí, pelo desenho, você tem duas opções, né? Ou um vetor normal que está apontando aqui para cima, né? Para direção contrária da origem, ou um vetor normal que vai apontar, digamos, para baixo aqui, né? Para a direção da origem. Então, ele diz para usar o n, né? Que aponta para o oposto à origem, né? Então seria esse nzinho aí, né? Então vamos fazer aqui a conta do jeito padrão, né? Para a gente obter a parametrização desse plano aí, quer dizer, para obter o campo de vetores normais, aqui já é de suspeitar que esse campo de vetores normais não vai depender do ponto do plano, né? Porque a gente sabe que um plano só tem um vetor normal, né?
Então você poderia simplesmente fazer a diferença entre esses entre esses pontos aí, né, e obter dois vetores tangentes, né, dois vetores do plano, fazer o produto vetorial entre eles, e aí você obtém o vetor normal. Mas a gente vai, de qualquer forma, a gente vai precisar aqui da parametrização para fazer o cálculo, né, para resolver o problema. Então, vamos direto para o cálculo da parametrização aqui, então. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos considerar aqui dois vetores, né? V1 igual, vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, tá? Só para ficar mais fácil escrever aqui. Então vou pegar o V1 como sendo AB, tá? E V2 como sendo o AC. Né? Aqui, se você já quiser ser esperto, né, você pode já fazer o produto vetorial de forma que o vetor normal seja na direção que você quer. Né? Você faz o produto vetorial entre AC, né, que é o vetor V1, e o AC, que é o V2, quero dizer, né, e o AB, aí você já vai ter o vetor normal na direção que você quer. Né? Então, é só fazer a regra da mão direita que você vai perceber isso aí. Né? Ou se você fizer sem pensar nisso, né, e obter um vetor que está apontando para o lado da origem, aí você simplesmente multiplica por menos 1, né, não tem problema nenhum. Isso não vai afetar nada aqui nas contas. Então, o n aqui, né, a gente sabe que... Aliás, né, deixa eu primeiro escrever esses vetores aí, depois a gente continua essa discussão. Então vai ser V1 igual a AB, né? AB vai ser B menos A, né? Então vai ser 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1 e 0 menos 1, menos 1. Né? E V2 é igual a C, né? Que é C menos A, que é 1, 0, menos 1. Né? Se você tem dois vetores aí que são tangentes e sabe um ponto por onde passa esse plano, né? Aí você tem uma parametrização do plano. Então vamos direto para a parametrização aqui. Né? Como é que a gente escreve a parametrização? É só fazer a combinação linear aqui, colocar ST aqui, por exemplo. Né? Para a combinação linear de V1 com V2, né? E V1 com V2 e somar um ponto aqui, sei lá, aí vamos pegar o ponto A ali, por exemplo, 0, 0, 1, né? Somar um ponto aqui por onde passa. Então, como é que fica essa parametrização? S vezes V1 vai ser, na primeira coordenada vai dar 0, não tem o S, né? Na segunda vai ser T, vai aparecer só o T aqui. Né? A primeira a segunda coordenada aqui vai aparecer o S, né? E aqui não vai aparecer o T, né? E na terceira coordenada vai aparecer menos S menos T mais 1. Né? Então veja que essa é a parametrização desse plano. Né? Se você já quiser escrever o domínio aqui, né? A gente vai ter que pensar aqui como é que está variando o S e o T aqui, né? As coordenadas X e Y, para que para que você esteja nessa região do plano. Então a gente na verdade tem que estar a coordenada x, ela tem que estar variando de 0, digamos aqui, de 0. Aliás, aí
você pode escolher, né? Você pode olhar isso aqui como uma região do tipo 1 ou 2, né? Mas, por exemplo, você pode pegar o x variando de 0 até 1 e o y variando de 0 até essa retinha aqui. Que reta que é essa aqui? Né? É a reta aqui no plano. É a reta x mais y igual a 1. Né? Sempre x mais y aqui é igual a 1, né? Porque é a reta que passa pelo 1, 0 e pelo 0, 1. Então, a gente pode fazer assim, né? O t aqui variando entre 0 e 1, né? E o s aqui está variando entre 0 também, né? E aqui, né, tomando x igual a t, né, como apareceu aqui na parametrização, e y igual a s, a gente vai ter que o s está variando entre 0 até 1 menos t, né, menos t. Então isso aqui já é uma forma de você ver, inclusive, qual que é, quando você cair na integral sobre o domínio, né, dessa parametrização aqui, você já sabe que o domínio, que a gente sabe que na hora de resolver a integral de linha, né, de um campo, você vai ter que sempre cair no domínio da parametrização. Então, eu estou tomando um domínio de modo que só fique o pedaço do plano que está descrito ali no exercício, né, que é esse pedaço que está no primeiro quadrante. Né, então, para estar no primeiro quadrante, eu tenho que estar em cima desse triângulo aqui. Ok? Então, bom, já tem aqui o primeiro ingrediente, né, que é a parametrização. Aí a gente pode fazer toda aquela discussão. Ou eu escolho aqui o vetor normal, né, normalizo ele e tudo mais, ou eu faço todas as contas com a própria parametrização, tomando o vetor normal n como sendo o RU vezes o RV, o RS aqui vezes o RT, né? E aí é aquilo, né? Aqui eu vou poder tomar o vetor normal como sendo o RS vezes o RT, né? Ou o RT vezes o RS, né? Esse vezes que eu estou falando é o produto vetorial. E a pergunta é, qual dos dois que eu quero? Né? Eu posso escolher antecipadamente fazendo a regra da mão direita, né? Eu quero que esteja para cima, então eu quero que seja V2 vezes V1. Né? Para ser V2 vezes V1, tem que ser o RT vezes o RS. Né? Então, RT vezes o RS, né? Dividido pelo módulo de RT vezes o RS. Né? Isso aqui. Então, vou fazer a conta aqui. Deixa eu fazer essa continha aqui, né? Quem que é RT vezes RS vai ser igual a IJK. Que é RT? É o V2, né? Que é 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. E o V1 é 0, 1, menos 1. Isso aqui vai dar 0 menos menos 1, né? Então vai dar I. Depois eu tenho menos menos 1. Então vai ser mais J, né? E tenho o K aqui, que é mais K. Então isso vai dar o vetor 1, 1, 1, né? E N aqui vai ser o vetor 1 sobre raiz de 3, né, que é o módulo desse vetor, vezes 1, 1. Aqui a gente já escolheu de modo que ele está apontando para a direção que a gente quer. O que ia acontecer se você pegasse invertido isso? Ia aparecer menos 1, menos 1, menos 1. Aí você já ia ver que ele estava apontando para a origem. Como você quer o oposto, multiplicaria por menos 1. Né? Mas não teria problema algum. Então, beleza. Agora a gente já tem a parametrização. Já tem esse produto. Quer dizer, né, esse aqui é o vetor normal. Né? Eu só estou fazendo esse vetor normal, mas se você observar, você poderia, né, fazer essa conta assim, ó. Integral sobre S de f vezes n ds, né, ou d sigma, desculpa. Ou
se quiser já fazer diretamente, né, isso vai ser integral sobre, vamos colocar já o intervalo de integração aqui, né? Vai ser integral de, aqui, com t variando de 0 a 1, de 0 até 1, né? Com s variando de 0 até 1 menos t, né? Do campo aqui, quem é o campo? F. É o campo y na primeira coordenada. Acho que vai faltar espaço lá, né? Deixa eu vou fazer assim. Deixa eu eu vou escrever primeiro aqui. Deixa eu colocar embaixo para a gente ganhar um pouco de espaço aqui. Então vai ficar assim. Integral de 0 até 1. A integral de 0 até t menos 1. Né? Menos 1. De f, agora vamos lembrar quem é f. Né? Vai ser, na primeira coordenada é o y. Quem é o y aqui nessa parametrização? Vai ser s. Né? Então vai ser s. A segunda coordenada é z menos y. E quem é z menos y? Tem que olhar para a parametrização, né? Z é menos S menos T mais 1, menos Y. Então vai dar menos 2S menos T mais 1. Ok? Então, menos 2S menos T mais 1. Né? E na última coordenada, X, que é o T. Né? T. Então, tudo isso aqui multiplicado pelo... Aí você vai usar quem aqui? O N? Não, né? Porque você já está com a parametrização e já está colocando a integral na forma... Já está passando para a definição da própria integral de linha, né? Então, você pode cortar esse raiz de 3 pela raiz de 3 que vai aparecer ali. Então, esse cálculo aqui eu fiz, mas não era necessário, né? Uma vez que eu tenho o RT vezes o RS, eu só vou usar esse vetor aqui, né? Que é o 1, 1, 1. A não ser que você quisesse fazer, multiplicar e dividir por raiz de 3, o que não faz sentido. Né? Então, na hora do cálculo em si, esse não é tão importante, né? Porque quando você pega n vezes d sigma, isso aqui é a mesma coisa que RT vezes RS, esse vetor aqui vezes dA, né? Com um pontinho aqui na frente, né? Do produto escalar. Então, não vai ser necessário normalizar aqui no caso. Então, aqui dA. Aqui no caso, ds, né? dt. Então, agora é só desenvolver essa conta, que é a integral de 0 até 1. Integral de 0 até t menos 1. Vamos ver quem que dá esse produto. S. Aqui vai aparecer S mais T, né? Por causa desse S e desse T aqui no final. Então, mais, menos 2S menos T mais 1. Então, o T vai cortar com T, vai ficar só menos S mais 1. Aqui. ds dt. E essa integral aqui vai ser integral de 0 até 1. Aí a integral de S mais 1 com relação a S vai ser menos S quadrado sobre 2 mais S variando de 0 até T menos 1, né, dt. Isso aqui vai ser a integral de 0 até 1 de menos T menos 1 ao quadrado sobre 2 mais T menos 1, né, dt. Fazendo essa conta aí, a gente tem que, vamos lá, isso vai ser igual, aqui a primeira vai ser T menos 1, menos, né, T menos 1 ao cubo sobre 6, né, que quando você derivar aí vai cortar o 3 com 6, vai ficar 2, mais T quadrado sobre 2, menos T
variando de 0 até 1. Então agora é só aplicar aí, isso vai dar, em 0 vai zerar, né? Só vai dar no 1, vai ser aqui o primeiro zero, quando aplica em 1 vai ficar só 1 sobre 2 menos 1, né? Que é igual a menos 1 sobre 2. Então é isso, né? Se eu não errei nada nas contas aí, o resultado é 1 sobre 2. E, enfim, essa é a ideia de integral sobre superfícies, tá? Vou passar aqui só para uma definição, né? Uma coisa que a gente normalmente vai usar aqui, que sempre que você tem assim como a gente tinha curvas fechadas, a gente sempre falava de orientado positivamente ou não, né? E positivamente era no sentido anti-horário. Aqui a gente também vai fazer uma coisa desse tipo para superfícies, né? Quando você tem uma superfície fechada, e fechada eu quero dizer que ela é fronteira de uma região sólida, né? Então, por exemplo, você tem uma bola, a fronteira é uma esfera, a esfera é uma superfície fechada, então, né? Você tem, por exemplo, um cilindro, né? Cilindro preenchido, né? A fronteira do cilindro, né? A casca cilíndrica é uma superfície fechada, né? Vai ter duas tampinhas e a parede cilíndrica, né? Enfim, qualquer superfície fechada, qualquer região sólida, a fronteira é uma superfície fechada. Então, quando você tem uma superfície fechada, você vai dizer que ela está orientada positivamente quando o campo de vetores normais associado a ela vai estar apontando para o lado de fora, né? Para o lado contrário da região que delimita ela, né? Para o lado de fora dela, né? Então, a gente sempre vai usar essa terminologia, né? Se eu falo uma superfície orientada positivamente, eu quero dizer apenas isso, que o campo de vetores normais, que está junto com ela, está apontando para o lado de fora, tá bom? Assim como a gente dizia que, é isso, né? Aqui eu fiz o desenho, né? Assim como a gente dizia que uma superfície que é uma curva, né, que é orientada positivamente é quando está orientada no sentido anti-horário. Então, você está fixando um sentido da orientação, no caso da curva dos vetores tangentes, né? Nesse caso aqui dos vetores normais, no caso da superfície, tá bom? Eu ia fazer um exemplo aqui, eu acho que vai ser demorado a solução desse exemplo, então na verdade eu vou deixar ele como exercício para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Só trocar aqui para exercício. E qualquer coisa eu disponibilizo depois a solução dele aí para vocês lá no sistema, tá bom? Então, é isso aí, bons estudos e até a próxima.